Olá pessoal, hoje eu vou responder a uma dúvida de um usuário do OpenShift 4. Ele quer saber como listar todos os namespaces de um cluster OpenShift que não possuem pods em execução e que também não tem nenhum serviço criado. Uma das opções que nós temos para fazer isso é utilizando o comando ocget. O comando ocget ele é um comando que lista os recursos de uma namespace. Para isso, o que nós temos que fazer é informar o ocget mais o tipo de recurso que nós queremos estar utilizando. Podemos ver aqui, por exemplo, na documentação oficial de linhas de comandos do OpenShift 4, que nós temos o ocget pods, que lista os pods de uma namespace. E aqui, uma coisa importante, eu estou utilizando a documentação do OpenShift 4.16 como referência. Esta mesma documentação, ela não faz referência a um comando para exibir os serviços da namespace, mas nós sabemos que existe o comando ocget-svc que faz esse papel. Dito isso, vamos ver esses comandos na prática. Já estou aqui devidamente logado no OpenShift, então eu vou executar um comando ocgetpods e eu vou especificar uma namespace. Eu vou querer então listar os pods de uma namespace chamada OpenShift Cube API Server. Percebam aqui que o comando listou para mim vários pods. E esses pods, cada um deles tem um status específico. Então, eu tenho alguns pods simplesmente com completed, alguns com error, e em execução mesmo eu só tenho um, que é esse pod com status running. Vamos fazer agora a mesma coisa, mas para listar os serviços. Usar ocget svc -n. Vamos ver quantos serviços tem nessa namespace. Um serviço apenas. Esses comandos, por si só, ainda não respondem à pergunta inicial desse vídeo, que é listar as namespaces que não possuem nenhum pod em execução, ou seja, running, e que também não tenha nenhum service. O ponto aqui é que sozinho, com um comando, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós vamos ter que combinar esses comandos em algum tipo de script, e a minha proposta, portanto, aqui para esse cenário, vai ser o seguinte: executar esses dois comandos para todas as namespaces do OpenShift e eu vou validar se existem algum pod running ou service. A namespace que não possuir o service ou esse status, algum pod com esse status de running, eu vou considerar que é uma namespace que não tem pods e nem services. Vamos criar então um script bash que vai trabalhar esses dois comandos. Aqui para esse script, o nosso primeiro desafio vai ser justamente passar para o ocget o nome da namespace. A sintaxe do ocget, ele pede o nome da namespace, porque se eu não informar esse nome de namespace, ele simplesmente vai executar o comando na namespace atual. Então, para isso, nós vamos estar introduzindo agora um novo comando, que é o ocget namespaces. O get namespaces ele vai me retornar a lista de todas as namespaces do meu cluster OpenShift 4. Então, nós podemos utilizar esse comando, fazer um loop, né, nesta lista de namespaces e aí utilizar os nossos comandos ocgetpods e ocget-svc. Um detalhe muito importante desse comando ocget namespaces é que para fazer esse loop eu preciso somente do nome da namespace, né? Perceba que aqui no resultado na saída do comando eu tenho um cabeçalho e outras duas colunas, um status dizendo se a namespace está ativa e aqui um tempo de criação da namespace. Então o que nós temos que fazer é o seguinte: vamos melhorar esse comando ocget namespaces. Nós vamos alterar esse comando adicionando um parâmetro. E nós vamos falar para esse comando que nós só queremos que seja exibido a coluna de name da namespace. Então agora eu tenho aqui
uma lista só com os nomes, ignorando as outras colunas. Então, esse é o comando inicial do nosso script. Nós vamos listar essas namespaces e fazer um loop nela. Vamos então começar a criação desse nosso script. A primeira linha que eu vou inserir aqui nesse meu script é justamente a linha que cria um array com todas as namespaces do meu cluster OpenShift. Na sequência, eu vou fazer um loop nesse array e dentro desse loop, dessa iteração que eu quero fazer, eu vou estar executando os comandos ocgetPods e ocgetSVC. Então, aqui dentro do meu for, eu vou estar colocando esses meus dois comandos. Percebam aqui o que eu fiz de diferente. Eu estou criando duas variáveis, então eu estou contando aqui, nessa variável pod count, quantos pods eu tenho na namespace que eu estou iterando nesse momento do for e que tem o status running. Então aqui eu estou calculando quantos pods eu tenho em execução. Esse parâmetro no-readers é justamente para que na hora de executar o comando ele não exiba a linha de cabeçalhos informando o nome das colunas, né? O que provavelmente faria com que essa contagem ficasse com um número a mais. E aqui essa opção do dev do /dev /null é justamente para, em caso de erro, o log ser lançado, né, em um lugar que não vai interferir o script, né? Então nós estamos jogando ele aqui num buraco negro do Linux. A mesma coisa que eu estou fazendo com o comando ocgetSVC. Estou removendo os headers dele, impedindo que os logs de erro venham a atrapalhar. E aqui, como eu não preciso validar status do serviço, eu justamente vou contar quantas linhas foram retornadas no meu comando. Como eu já tirei os headers, então esse número vai dar exalto. E agora eu vou combinar o resultado desses dois comandos. O que eu vou fazer é simplesmente validar o número de pods, que ele tem que ser 0. Se eu tiver um número maior que 0, eu sei que tem algum pod com status running, porque o meu critério de pesquisa aqui são os pods running. E os serviços, se eu tiver um número maior que 0, significa que o meu comando achou algum serviço. E aí o que eu vou fazer é simplesmente imprimir o nome dessa namespace. Salvar aqui então esse script. E agora vamos testar o nosso script. Para começar, eu vou criar aqui uma nova namespace chamado teste. Essa namespace, por eu ter criado ela agora, ela não deve ter nenhum pod. E vamos rodar o nosso comando. Vou limpar a tela para ficar mais fácil. Vamos ver quantas namespaces não tem pods em execução e também não tem services. Bom, agora que o nosso script finalizou, nós vimos aqui que temos algumas namespaces listadas, né? Eu vou agora até a console web do OpenShift e vamos dar uma validada. Vamos olhar aqui a primeira, a teste que nós acabamos de criar. Essa nós temos certeza que não tem nada. Teste, nenhum pod. Vamos olhar os services, nenhum service. Vamos procurar agora a outra namespace. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na namespace OpenShift. Também não tem nenhum service.
provavelmente também não tem nenhum pod. Então, o nosso script ele se mostrou bem funcional. Então, nós podemos estar utilizando esse script para fazer a impressão do nome de todos os nossos pods que não, de todas as nossas namespaces que não tem nenhum pod rodando e que também não tem nenhum service. Também podemos fazer edições desse script para validar, por exemplo, quero listar os pods que tem erro ou os pods que têm uma determinada característica, né? Podemos explorar também o comando ocget com outros recursos, como por exemplo rotas, réplica set, e aí poder estar fazendo com pesquisas mais complexas dentro do OpenShift 4.